Começamos juntos mais um Vida e Saúde. Bem-vindo aqui, vem pra cá que olha, Dr. Rodrigo Fortes está com você e vamos falar sobre alguma dor aqui hoje, né, doutor? Sempre falando de dor e da solução para a dor, né? É, muito mais importante do que o problema é a solução. E eu pergunto, você já sentiu dor na coluna quando acordou por aí? Já teve dificuldade de andar, abaixar ou ficar em pé por muito tempo? Gente, essas dores podem ter nome, artrose ou também o famoso, conhecido bico de papagaio. Mas será que dá para prevenir ou então melhorar esses problemas? Vem para cá entender tudo com o Dr. Rodrigo, que é fisioterapeuta, e ele vem aqui explicar tudo de forma prática e simples, para você não só aprender, mas cuidar melhor por aí. Tá bom? Hoje também é dia de Claramente com o Dr. César Vasconcelos, ele que vem falar sobre a luta contra a obesidade e tem receita boa para você também. Hoje você aprende essas deliciosas mini pizzas de berinjela. Tão bonitas, né? Levíssimas e o cheiro tá super gostoso por aqui. Eu começo o nosso programa trazendo o Devocional Autêntico, o Devocional Jovem de 2025, que traz um texto interessante para a nossa reflexão. Lamentações, capítulo 3, verso 40, diz assim, olha, examinemos e ponhamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Olha só que interessante o convite para que a gente faça uma autoanálise. Onde será que a gente tem escorregado, tropeçado? Onde na nossa vida precisamos dar um pouquinho mais de atenção para que então possamos buscar ao Senhor? A palavra de Deus diz que nós devemos buscar, mas esta autoanálise faz um trabalho interessante e eu acho que a gente pode fazer isso com todas as áreas da nossa vida. Finanças, relacionamentos, educação, saúde. Você tem orado pedindo a Deus saúde, mas será que tem alguma coisa que você pode fazer aí? Essa autoanálise pode ser preciosa e mais uma vez a Bíblia não falha. Doutor, começamos já. Vamos lá. Estou ansiosa para saber tudo sobre o bico de papagaio, mas eu vou fazer aquele intervalinho só de 30 segundos, porque eu tenho certeza que você pode convidar alguém para assistir. Topa? Então a gente volta já em 30 segundos. Vida e Saúde está de volta. Vem pra cá que o Dr. Rodrigo Fortes está conosco e hoje o assunto é bico de papagaio. Doutor, muita gente fala, eu tenho 1, 2, 3, 4, nossa, eu tenho dor, outras pessoas descobrem por acaso. Vamos entender esse assunto melhor. Eu sempre digo com a licença do IBAMA, vamos falar do bico do papagaio, né? Mas é um problema que judia muito. Dependendo da forma como ele acontecer, né? Se houver uma compressãozinha de raiz nervosa, realmente traz muita dor, traz muita alteração funcional para essas pessoas que têm isso. É verdade, falta no trabalho, compromissos importantes, porque a gente pode ser pego de surpresa. Dr. Rodrigo Fortes é especialista em dor complexa e ele, fisioterapeuta, professor, vem aqui te ajudar hoje. Doutor, vamos entender? A gente tem aqui alguns modelinhos, vamos lá. Explica pra gente o que seriam as artroses que são conhecidas por nós como bicos de papagaio. As artroses são processos de envelhecimento natural da articulação, né? Artros significa articulação e ose é envelhecimento ou degeneração. Então, artrose é o envelhecimento da articulação. Ninguém vai fugir disso. Tá? Ninguém, nenhum de nós. Assim como a gente está ficando mais enrugadinho, mais cabelinho branco, os ossos também vão. Os ossos estão, o cabelo está envelhecendo, a pele está envelhecendo, o músculo indo para dentro, ossos, órgãos, tudo está envelhecendo. E quando a articulação, que é o encontro de uma peça com a outra, envelhece, há uma tendência de nascerem, né, ao longo do processo, algumas calcificações. E essas calcificações, culturalmente, dá-se o nome de bicos de papagaio, geralmente é um formato que ela tem. Ela é uma espícula curvada para baixo, parecendo um bico de um papagaio. Tá? E aqui a gente demonstra toda a estrutura da coluna. Então, ela é dividida teoricamente em regiões, mas a coluna vertebral é uma só. Então, aqui temos a área cervical, a região torácica em azul e a região lombar em vermelho.
A área onde mais acontece o bico de papagaio, a artrose fica mais avançada, é na região lombar, por conta de uma questão lógica. Existe menos peso aqui em cima da cervical e existe mais peso em cima da lombar. Está sustentando toda a estrutura. Exatamente. Aqui. Somado a ser uma área onde a gente tem a flexibilidade, é onde a gente se move em cima da lombar. Então a gente vai ter mais uso dessa área. Quando a gente fica sentado muito tempo, é essa área que vai receber mais sobrecarga. Quando fica em pé muito tempo também. Então o processo do envelhecimento já é natural, vai acontecer. Somado a essas áreas de sobrecarga, aparecerão mais bicos de papagaio nessas áreas de sobrecarga. É como se fosse um calo, doutor, que vai surgindo, porque assim, a gente entende que o envelhecer meio que daria um desgaste, ou seja, uma perda. E no caso de bico de papagaio, a gente percebe que tem uma saliência, tem um depósito ali. O bico de papagaio é interessante, né, que a gente conversava. Quando a gente fala do bico de papagaio, a gente está falando de uma osteofitose. A osteofitose nada mais é do que um processo de calcificação de uma área da coluna que recebe muita carga. Então, quando a gente tem essa osteofitose, esse acúmulo de cálcio no pé, numa área que recebe muita carga, por exemplo, a lateral do dedão, só que a gente não chama de bico de papagaio, a gente chama de joanete. Se essa osteofitose aparecer lá no calcanhar, que eu fico batendo no calcanhar, como é que eu vou chamar aquilo ali? Eu vou chamar de esporão calcâneo. Mas é o mesmo processo, uma área que está sofrendo desgaste e sobrecarga. Pode acontecer no cotovelo, no ombro, em qualquer articulação a gente pode ter isso. Agora, quando acontece na coluna, culturalmente chama-se bico de papagaio. Quando ela tem a formação dela mais na parte anterior, você percebe aqui tem os discos, a vértebra e o disco, né? Tá. Então a gente vai perdendo a altura do disco, a vértebra vai se achatando por perda de água, a gente fica espremendo os discos. Pessoas que não fazem exercício físico também perdem a altura de disco, tá? Perdem mobilidade e aumenta o processo de aparecimento dos bicos de papagaio. Se eles aparecerem aqui na frente, perceba, em amarelo estão os nervinhos, eles saem das costas, lá de dentro da medula, para a lateral. Então, se o bico de papagaio aparecer em toda essa área anterior aqui, geralmente ele não vai produzir dor. Mas se ele aparecer na lateral, aí ele pode pressionar uma inervação e aí essa inervação vai produzir a dor. Essa é uma situação. Tá. A outra situação é quando a artrose acontece mais nessa área posterior, aqui na articulação que a gente chama interfacetária, que é onde uma vértebra toca a vértebra de baixo. Onde elas se articulam, temos a faceta. Então, se a artrose vier nessa faceta aqui e aparecer um bico de papagaio ali dentro, a gente pode ter a dor não só pelo biquinho batendo no nervo, mas também pela artrose acontecendo lá dentro da articulação. Então, a artrose se inflama e também dói ali onde a vértebra de cima toca de baixo. Então, tem dois motivos para doer. Ou o bico bica o nervo, ou o próprio desgaste da articulação que também produz a dor. Fato é que tudo isso vai gerar uma dor bem complexa que vai ser ramificada para toda a musculatura que está aqui em volta e podendo até ir para a área do glúteo, pegando a perna e assim por diante. Porque essa dor, se pega no nervo, não vai necessariamente doer aqui na coluna. Pode doer um pouco aqui, incomodar, mas também se irradiar. Se for só pela artrose, vai doer aqui. Agora, se o bico de papagaio tocar a inervação, aí isso pode irradiar e pode dar déficit de força na perna, pode dar parestesia, que é formigamento, choque. E às vezes, quando esse bico de papagaio está tocando muito essa inervação, às vezes esse paciente é encaminhado à cirurgia para fazer a remoção desse bico de papagaio que está tocando a inervação. Mas boa parte, a grande parte dos bicos de papagaio são nada nocivos, fazem parte apenas de um processo de envelhecimento natural que eu, você e todos estão sofrendo. Nós precisamos só buscar hábitos que atenuem um pouco mais esses sintomas provocados por essa alteração que é natural. Não é fácil envelhecer não, doutor. Não, você está só trazendo notícia ruim aqui, mas eu acho que você começou a trazer um pouquinho de luz. Vamos fazer um raio-x aqui nessa coluna? Esse camarada aqui tá novo. Tem gente que... Vamos falar sobre isso? Sim. Tem gente com bico de papagaio numa idade jovem ainda? É difícil porque é uma alteração que ela depende do envelhecimento da estrutura. Tá. Ela vai depender da coluna envelhecer.
Não necessariamente por má postura. Também, assim, pessoas que ficam mais tempo sentado, Ok. pessoas que não fazem, são sedentários, não fazem exercício físico, pessoas que têm enfraquecimento muscular, excesso de peso, tabagismo, ou seja, os hábitos de vida vão levar à acentuação do quadro da artrose, ou seja, ela vai se desenvolver com mais intensidade. O envelhecimento já é natural, mas eu posso ter hábitos de vida que vão impactar e vão acelerar esse processo ainda, tá? Vem cá que você não quer acelerar nada do envelhecimento. Ó, a gente está aqui fazendo um raio-x dessa coluna, tentamos pegar a estrutura toda, doutor. Aqui dá para ver, ó, por que a área cervical sofre menos com os bicos de papagaio e com a artrose acentuada, é a artrose mais intensa, por conta do peso da cabeça. É bem menor a quantidade de peso que eu tenho sobre a cervical desse garoto do que a quantidade de peso que eu tenho aqui sobre a lombar. Certo. Tem muito mais estruturas, órgãos abdominais, tudo pesando. E além do eixo mesmo de movimento, né, a alavanca com mais força que você faz está lá no final da coluna. Então é a área que vai se mover mais, que vai receber mais carga e é onde o envelhecimento mais esses fatores ambientais de dia a dia vão fazer com que se propague mais o bico de papagaio aqui, que a gente pode ver até numa lupa. Vamos ver, pega a sua lupa aqui. Então olha só, a lupa chega aqui na lombar, olha só, e a gente vê precisamente aqui. O disco, perceba, ele está perdendo altura, então está aumentando o toque da vértebra de cima na de baixo, que estão em amarelo aqui, tá vendo? Essa aqui é uma vértebra. Então, quando a gente vem para de baixo aqui, quando o disco vai perdendo altura, ele vai se desestruturando, ele vai ficando todo meio abaulado, meio esquisito. Irregular. É irregular, ele não está mais retinho. Então, daí, olha o corpo humano como é que é. O mestre não estava de brincadeira. Quando eu tenho esse processo aqui, vão nascer algumas pontinhas ósseas nos pontos onde não tem contato, para manter uma estruturação, para manter uma base de alinhamento entre a coluna. Então, quando os bicos de papagaio começam a nascer nessa área aqui que está avermelhada aqui em volta aqui, eles serão pilares para melhorar o toque, né, a deposição de carga da vértebra de cima e de baixo. Então, distribui melhor a carga aliviar um pouquinho dessa... Tentando aliviar, para dar uma estruturada. Então, na verdade, ele tem uma função. Ele tem uma função no próprio envelhecimento da coluna vertebral, tá? Aqui a gente tem uma outra aproximação, doutor. Mostra pra gente. Aqui a gente já consegue ver a questão que eu falei ali, da onde esse bico sai. Então, o osteófito, que é o nome técnico do bico de papagaio, então aqui a gente tem a parte, eu tenho uma coluna de lado aqui, está exatamente na minha posição aqui. Pela lateral, assim. Isso, pela lateral. Então aqui a gente tem a medula, né, que lá de cima tem o cérebro, e aí desce pelo meio da coluna um feixe de nervos. E aqui a gente aproxima, vendo a medula lá dentro da coluna e saindo um par de nervinho, para cada lado sai um parzinho de nervinho. Então, se o biquinho de papagaio nascer aqui nessa pontinha aqui, ó, ele vai tocar na raiz nervosa. E é o nervo que vai propagar essa dor daqui lá para baixo. Mas veja que se o bico de papagaio nascer aqui no corpo da vértebra, como aumentando a base de apoio, como a gente disse na lupa anterior ali, e ele não vier para próximo da raiz nervosa, não haverá nenhum problema dele nascer aqui. Então, eu não vou ter dor, mas também não vou ter prejuízo no funcionamento? Nenhum. Nós todos vamos fazer um raio-x desse aqui e vamos ver que temos inúmeros bicos de papagaio achados. E não são apenas, a gente chama de achados de imagem. E achados de imagem não são doenças, são características que eu tenho naquela imagem que eu estou observando. Então, se ele tocar a inervação, dói, e se a artrose que acontece aqui nessa área posterior da vértebra estiver muito intensa, por conta da inflamação da artrose, nós teremos também dor. Mas se a dor for pela artrose, vai ser mais localizada. Tá. Se a dor for por compressão da raiz, ela vai ser mais referida, ela vai para longe, ela vai lá para a perna, ela vai chegar mais longe. Doutor, vamos sentar porque eu quero entender melhor essa história de por que surgem, você já falou bastante da idade, todos nós temos, muito provavelmente, Sim. bicos de papagaio aí, vamos ter à medida que a gente vai envelhecendo. Só que eu quero saber se a alimentação... A gente, na verdade, sabe que tem um processo inflamatório acontecendo aqui? Sim. Um processo degenerativo também? Tem um padrão inflamatório, por conta, como eu te falei, a artrose que provoca a dor. O bico só vai provocar
se ele tocar na raiz nervosa. Então, a artrose seria a origem do problema? Isso, a artrose é a origem do problema. A partir da artrose, começa a formação dos bicos de papagaio ao redor daquela área de desgaste, como eu te falei. Mas todos nós teremos artrose, doutor? Todos nós, se Deus quiser. Eu quero muito ter artrose. Até lá. Exatamente. Eu quero continuar vivo e tendo artrose, assim como cabelos brancos. Então a gente tem que só entender que isso não é uma doença. Isso não é uma alteração que de repente só eu tenho. Tá. Todos teremos. Não fui premiada, então. Não, só que lógico que uma coluna mais estruturada, uma coluna com músculos bem desenvolvidos ao redor dessa coluna, uma coluna mais flexível, que se movimenta diariamente, que tem flexibilidade, um corpo mais treinado, um cérebro mais treinado, será menos produtor de dor. Então, mesmo que a gente tenha artrose, mesmo até que o bico de papagaio toque na inervação, se tivermos um corpo estruturado, um peso adequado, É como se a gente flexibilidade... estivesse dando apoio. Exatamente. Sustentação. A gente prepara o corpo para o envelhecimento. Tá. Pensa no o cabelo pode envelhecer, mas você não precisa deixar ele tudo bagunçado. Você pode ir lá, passar uma tintinha e tal. Arrumar, Quem ajeitar, pensar, dá uma aprender. ajeitada, fica bonito o negócio. E a coluna ali é a mesma coisa. Ela tem que envelhecer, mas ela tem que envelhecer de forma vigorosa, com músculos, num peso adequado. E são condutas, gente, que dependem da gente. Não tem nenhum prêmio aí. Depende de eu ter essa disposição de cuidar da forma correta, de me recuperar e de criar um contexto preventivo. Agora, doutor, embora todos nós vamos ter, algumas pessoas com bicos de papagaio, com artrose, vão apresentar alguns sintomas. E eu quero trazer aqui porque dor na coluna talvez seja o assunto que você mais ouve lá no seu espaço. Com certeza. E vamos tentar entender o que seria para artrose, para o bico de papagaio, e você vai se preparando, se entendendo aí. Ela piora quando você fica muito tempo sentado, a dor é bem local, pode surgir formigamento, dormência, rigidez, perda de força e cãibras. Isso. É assim, ela piora em posições mantidas por conta da rigidez que já existe ali. Quando a gente fica parado, os tecidos eles ficam mais retraídos e fica mais endurecida aquela área, aumenta mais a rigidez. Quando eu vou tentar me mover, aí produzo mais dor. Do ponto de vista de formigamento, do ponto de vista de perda de força muscular na perna, isso está ligado ao fato do bico de papagaio nascer e tocar a inervação. Tá. Lembra lá de trás que a gente Ficou explicou? bem claro. Isso. Então, se ele toca a inervação, ele vai ferir a inervação. Ele vai ferir o nervo. E aí, esse nervo afetado, ele fica dolorido, ele não gosta, e aí ele produz sintomas neurológicos na perna. Esse é um tipo de bico de papagaio que mais se aproxima à correção cirúrgica. Tá. Porque é uma estrutura dura que está ali. Vai ficar incomodando vai ficar ali, incomodando. ela não vai desviar, né? Dependendo do movimento, vai. Agora, se ele está numa posição que não está sobre o nervo e só tocou por uma postura que eu fiz, fiquei muito tempo sentado, ou fiz muito de um determinado movimento que eu não estou acostumado a fazer. Pode ser aquela fisgada, doutor? Uma fisgada que eu senti ali naquele local, né? Foi um processo inflamatório que aconteceu, eu tratei, a dor desapareceu, significa esse bico de papagaio não está pegando a inervação o tempo inteiro. Então, esse não é um caso cirúrgico. Deixa eu trazer mais alguns sintomas aqui do bico de papagaio, gente. Olha, fraqueza muscular, dor nas costas e pescoço, pode ser o formigamento ou dormência, e choques ou queimação. Acaba transitando ali, doutor. Quando a gente vai se preocupar com ele, quando ele causar formigamento, quando ele causar sensação de que a perna está quente ou está esfriando, principalmente quando ele estiver causando perda de força muscular na perna, ou seja, eu tento puxar meu pezinho para cima e o pé não sobe, eu não tenho força para isso. Eu vou subir um degrau de escada com uma perna eu consigo, a outra não é por causa da dor, eu estou fraco. Agachar nem pensar. Essa fraqueza muscular, ela mostra que a inervação está em sofrimento. Então, esse é um paciente que precisa procurar talvez um neurologista para fazer uma análise estrutural
do sistema neurológico para saber se essa formação desse osteófito, desse bico de papagaio, se ele está afetando a ponto de depois não conseguir recuperar mais isso. Então esse é um caso à parte, que acontece, é a minoria, não é a maioria. Bom, a gente está percebendo aí que, embora o problema não seja necessariamente o bico de papagaio, ele pode sim gerar complicações e dificuldades para você no seu dia a dia. E o doutor falou algo muito precioso aqui, ele falou sobre a importância da gente cultivar um estilo de vida que vai dar sustentação para o nosso envelhecimento. E a gente cuida agora, doutor. Eu tenho uma ferramenta muito legal aqui, que é a revista Esperança Máquina Humana, que vai olhar para você de maneira integral, vai olhar para você tentando trazer aí a sua consciência de que o exercício físico é fundamental até para quem tem artrose, inclusive é muito importante, vai ajudar a aliviar alguns sintomas, como você vai ver daqui a pouquinho, vai fortalecer a musculatura, construindo essa estrutura que vai ajudar você, seja agora, seja na velhice, seja em qualquer tempo. É preciso ter orientação e acompanhamento, sim, aí de um educador físico, de um médico, de um fisioterapeuta, mas você pode fazer a sua parte e é por isso que a Revista Esperança pode ser essa ajuda que você precisa. Se você quiser agora, você pode ligar e pedir a sua. Vai ligar para cá, pedir a Máquina Humana no 1298224. Aliás, hoje é sexta-feira, vamos pedir pelo WhatsApp? Nem cancela aí a ligação, ó, 1298244 4449, você vai digitar aí Máquina Humana e a gente vai entender o recado, vamos mandar para você sem custo nenhum, tá? 1298244 4449 e você aproveite a ferramenta da Máquina Humana para te ajudar aí a conquistar saúde por completo, pensando em várias áreas da sua vida. Preciso de um intervalo rapidinho. Vou deixar com você aqui, que quer conhecer mais do trabalho do Dr. Rodrigo, ele que atua no Instituto Rodrigo Fortes, está lá no Instagram também, @Instituto Rodrigo Fortes, especialista em dores mais complexas, mas que tem ajudado muita gente a manter a saúde, doutor, porque depois que sai daquele estágio mais difícil, agudo, a gente não pode abandonar o barco, não. O mais importante é a conscientização de que o paciente ele é o agente ativo do tratamento e da prevenção, de ambas as partes. Então essa educação é super importante para que a gente consiga modificar os fatores ambientais do dia a dia e deixar de produzir problemas por conta das nossas ações, deixar somente o tempo e a genética a cargo disso. É isso, gente. Olha que legal, né? E é tão didático perceber que Deus deixou isso pra gente porque a gente valoriza. Quando a gente cuida, a gente valoriza a saúde, a gente valoriza os ganhos, a gente valoriza até aquilo que perde e começa a chacoalhar, a se mexer para fazer diferente. Então, olha, toma posse aí realmente do que você pode fazer. A gente te explica mais sobre o tratamento, o cuidado com a artrose, também com o bico de papagaio, mas ainda hoje teremos claramente, o Dr. César vai falar sobre a luta contra a obesidade. E a receita hoje é mini pizza de berinjela para você, olha, que está com água na boca, que precisa de uma receita mais levinha e muito saborosa. Vida e Saúde traz para você já já.